Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu os convido a abrir as vossas Bíblias no livro dos Hebreus, no capítulo de número 9. Faremos a leitura de alguns versículos a partir do versículo de número 11. Livro dos Hebreus, capítulo de número 9 e verso de número 11 a seguir. Glórias a Deus. Pode parecer uma frase de efeito aos seus ouvidos, mas eu posso testificar nessa noite: Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Mas alguém percebeu a presença dele aqui? Deus está aqui. Livro dos Hebreus, capítulo de número 9, verso 11 a seguir. Aqueles que encontraram, digam um sonoro amém. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes,
porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Amém. O texto que nós acabamos de ler nesta noite, amada igreja, ele nos relata e nos conta um paralelo, uma comparação entre aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, ou modernamente alguns têm chamado de Primeiro Testamento, com aquilo que nós chamamos de Nova Aliança, Novo Testamento. Aqui, o escritor aos Hebreus, ele faz um paralelo entre o sistema sacrificial de perdões e remissão de pecado da velha aliança, com o sacrifício vicário na cruz do Calvário. Quando nós ouvimos a expressão testamento, o termo testamento, ele é sinônimo de algumas palavras que talvez eu e você conheçamos com profundidade o seu significado. Testamento, ele significa pacto, contrato, acordo mútuo, aliança. Testamento nada mais é do que um acordo feito por no mínimo duas partes. É a definição moderna que nós temos de contrato, onde duas partes livres, por mera liberalidade, assumem compromissos, direitos e obrigações mútuas. Em um contrato, uma parte, ela se obriga a fazer algo para que a outra parte, em contraprestação, faça algo correspondente e previamente combinado. Em um contrato, as partes não são obrigadas por forças externas, mas são obrigadas pela sua própria vontade em celebrar o pacto, a aliança, o testamento. Portanto, nenhuma aliança que se preze, ela é formada, ela é originada, ela é gestacionada, porque alguém foi obrigado a fazê-la. Imagine você que é casado, que possui uma aliança com o seu cônjuge, dizer para sua esposa o seguinte: meu amor, eu estou com você porque eu fui obrigado. Se você, meu irmão, fizer isso, acredito que em breve precisará de um aconselhamento matrimonial do nosso pastor, pois se colocará em maus lençóis. O casamento, ele é definido como um contrato, onde duas pessoas, por livre e espontânea vontade,
declaram-se obrigar a viver um para o outro, com exclusividade, com amor e com tantas outras obrigações que você, que é casado, se não aprendeu ainda, lhe garanto que aprenderá. Um testamento, portanto, é um arranjo de vontades, é um combinado, é uma aliança, é um pacto. Quando nós olhamos a história da humanidade, a nós reveladas pelas Sagradas Escrituras, nós verificamos que no Éden havia um pacto entre Deus e a humanidade. A humanidade naquele momento, formada por um casal, formada por Adão e também por Eva. E aquele pacto, ele tinha diversos direitos para Adão. Adão governaria a criação. Adão desfrutaria do jardim. Mas Adão teria uma adjuntora. Mas de todos os direitos que foram garantidos a Adão naquele pacto, naquele testamento, naquele acordo, certamente aquele que eu mais invejo, Adão desfrutava da plena, real presença de Deus. Acompanhe meu raciocínio nessa noite. Quem aqui sentiu Deus falar ao seu coração nessa noite? Só eu senti? Mais alguém? Mais alguém? É gostoso? É bom? Quando a gente está em casa se arrumando, dizendo: hoje eu vou ao culto, porque eu sei que Deus estará lá. Mas hoje nós sentimos um lampejo, pastor Gênesis, da presença de Deus. Não querendo cometer um sacrilégio, mas que possamos compreender, nós temos somente um aperitivo daquilo que Adão vivia no jardim. A Bíblia fala que às tardes Deus ia até Adão e Deus dialogava com Adão face a face. Mas estes eram os direitos de Adão. Porém, Deus estabeleceu uma contraprestação. Deus estabeleceu que Adão obedecesse uma regra. Tão somente uma regra. Imagina um contrato desse, onde você tem um jardim, você governa a criação, você tem uma adjuntora, você tem a viva e real presença de Deus. Deus fala: por tudo isso eu quero que você me dê uma coisa em troca: obediência. E obediência a uma regra: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que você comer, você certamente morrerás. Deus colocou uma cláusula dizendo assim: Adão, se você quebrar a sua obrigação, o contrato está quebrado, nosso testamento está quebrado, a nossa aliança está acabada. É muito comum, e eu celebro alguns contratos, a nossa doutora irmã Eunice certamente também, quando vai redigir um contrato, a irmã Eunice coloca assim num contrato: sem prejuízo, a cláusula de irrevogabilidade. Se a parte não pagar a parcela tal, depois de tantos dias, o contrato estará rescindido, resolvido. Deus colocou uma cláusula naquele testamento. E o que Adão e Eva fizeram? Eles fizeram exatamente aquilo que o contrato previa para que eles não o fizessem. Eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
o contrato está quebrado. Mas havia uma multa estipulada no contrato, e a multa era a seguinte: se você descumprir esta regra, você não somente vai estar quebrando o contrato, como há uma multa, uma cláusula penal. E qual é? Certamente morrerás. E eles quebraram o contrato. Deus chega, você conhece a história. Ele olha para Adão, ele olha para Eva. Como vocês sabem que estão nus? Nós comemos do fruto, nós quebramos o contrato. Qual era o direito de Deus pela aquela aliança feita com Adão e Eva? Os fulminar, os destruir. Mas após alguns apontamentos, Deus olha para Adão, Deus olha especialmente para Eva e diz: Eva, do fruto do teu ventre sairá um que pisarás a cabeça da serpente. Em outras palavras, Deus fala: Eva, eu estou celebrando um novo contrato, uma nova aliança com você. Eu poderia te fulminar, eu poderia te destruir, mas eu estou te prometendo vida e vida em abundância. Eu estou te garantindo salvação, remissão para os seus pecados. Eva, eu não vou cobrar a cláusula contratual. Aí você entende o que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Depois disso, Deus começa a fazer alianças com a humanidade, e sucessivamente Deus celebra uma aliança e a humanidade quebra essa aliança. A primeira delas foi a aliança da inocência. A segunda delas foi a aliança da consciência, com o resultado do dilúvio. A terceira delas foi a aliança do governo humano com a Torre de Babel. A quarta delas foi a aliança patriarcal com Abraão. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque de ti eu farei uma grande nação. Irmãos, quando eu olho para o nosso Deus, eu lembro da minha filha. A minha filha, ela, graças a Deus, ela andou muito rápido. Mas quando ela começou a dar os primeiros passos, ela dava 1, 2 passinhos e caía. E aí o papai, a mamãe, os tios: levanta, Ana, tenta de novo. Ela andava mais 3 passinhos, mais 2 passinhos e dava aquela caidinha. Papai, mamãe, os titios, os avós: levanta, Ana, tenta de novo. E foi indo. Hoje ela está andando, anda melhor que eu. Deus parece nosso pai, Ele é nosso pai. A humanidade dá 2 passinhos certos e cai. Deus fala: levanta, fica de pé de novo, tenta mais uma vez. Aí a gente dá mais 3 passinhos e cai. Aí a gente fala: caí, Deus. Ele fala assim: não tem problema, levanta, fica de pé, tenta mais uma vez. E hoje Ele está dizendo isso aqui para nós:
você caiu, você tropeçou, não tem problema, o sangue de Jesus está aqui. Levanta, dá mais 3 passinhos, que eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. E é por isso que eu e você estamos de pé aqui hoje. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é pela graça de Deus. Porque nós caímos, Ele nos levanta, nós tropeçamos, Ele nos apoia, nós fraquejamos, Ele nos fortalece. E nós estamos aqui hoje para sermos fortalecidos, para sermos recarregados pelo Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Jesus é bom, meus irmãos. Jesus está aqui para nos levantar, para nos fortalecer. Há poucos dias eu estava me sentindo mal, Rose, e fui ler a Bíblia, fui orar. Meu coração, sabe quando seu coração está pesaroso e você precisa de Deus? E eu fui ler a palavra de Deus lá em 1 João, e eu estava meio chateado, meio preocupado com umas coisas. Aí João escreve assim: olha, seu coração está te acusando, quero te dizer que Deus é maior que o seu coração. Falei, aleluia. Eu fui recarregado. Deus me levantou, aflito, cansado, triste e abatido. Eu quero te dizer que você veio ao hospital de Deus. Deus está aqui nessa noite. A graça de Deus está aqui neste lugar. A quinta aliança, quinto pacto, a quinta dispensação que Deus faz com a humanidade, é aqui que eu quero entrar nessa noite. É o que nós chamamos de Antigo Testamento, ou primeiro mandamento, primeiro testamento. Você conhece a história? Os descendentes de Jacó se multiplicam na terra do Egito, são escravizados, e Deus levanta um libertador. Deus levanta Moisés. Moisés vai ao Egito, retorna ao Egito, e após diversos milagres e operações miraculosas da parte de Deus, Faraó liberta o povo de Israel, se arrepende, os persegue. A travessia do Mar Vermelho, o povo é liberto, o povo canta, o povo glorifica, o povo começa a sua peregrinação pelo deserto. E eu queria convidá-lo agora a ir para o livro do Êxodo, no capítulo de número 19. E aqui nós veremos a instituição, a celebração, a formalização de um contrato, um pacto, uma aliança, como nunca havia sido ainda feito com a humanidade. Nós temos alguns irmãos aqui na nossa igreja, que são corretores de imóvel, nosso irmão Osmar, nosso irmão Reinaldo, e eles sabem melhor do que eu, que alguns contratos, para serem celebrados, eles são revestidos de uma formalidade. Você, por exemplo, se tiver a propriedade do seu imóvel, precisará, ao vendê-la, precisará celebrar uma escritura pública, que nada mais é que um contrato celebrado na presença de um tabelião, para que ele possa dar fé pública, validade àquele seu entendimento. Esta aliança que nós vamos ver que foi instituída, ela foi instituída com diversas formalidades que até então a humanidade não havia visto. Aqui, Moisés e o acampamento de Israel estão no Sinai, no monte de Deus.
E Deus fala a Moisés o seguinte, a partir do verso de número 4: vós, tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Verso de número 5, eu quero que você preste muita atenção. Agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz, e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés, chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés as palavras do povo. Deus fala para Moisés: Moisés, eu quero que vocês sejam um reino sacerdotal, meu povo, meu povo. Mas para isso eu quero que vocês obedeçam a duas condições. Condição de número 1, eu quero que vocês diligentemente ouçam a minha voz. Segunda condição, e guardem o meu conserto. Conserto é sinônimo de mandamento, que é sinônimo de aliança, que é sinônimo de pacto, que é sinônimo de contrato. Deus faz uma proposta. Deus não impõe, pastor Adão. Deus não os obriga. Deus fala: se vocês quiserem, eu quero que vocês sejam o meu povo, e eu quero ser o Deus de vocês. O que é que o povo responde em uma só voz? Sabe quando o pastor aprova a assembleia aqui, ele fala assim: estou indicando o irmão fulano de tal para compor a diretoria, tem alguém contra? Não, não tem. Então nós aprovamos por unanimidade, ou seja, não há dissenso, não há discórdia. Estamos falando de uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas, e o povo em uma só voz disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Mas Deus não celebra o testamento ainda. Deus fala: não, espera lá, nós estamos aqui só numa intenção de celebrar o testamento. Moisés, sobe o Sinai, e lá eu vou te dar toda a lei, todos os meus mandamentos. Ou seja, lá eu vou te dar todos os termos do contrato. A Bíblia fala, meus irmãos, que o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a Bíblia fala que Moisés falava e Deus respondia em voz alta, audível para todos aqueles que estavam ouvindo. Mas não acabou aí, ele sobe o Sinai. Aí nós vamos ver o capítulo 20, Deus dando os mandamentos, capítulo 21, capítulo 22, 23, e aí eu quero que você pule para o capítulo de número 24. Verso de número 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel, e enviou certos jovens dos filhos de Israel,
os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou metade do sangue, pôs em bacias, e a outra metade espargiu sobre o altar. Tomou o livro do concerto, os termos, o livro do testamento, o contrato, ele leu. Tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos. Agora eles acrescentam uma expressão: e obedeceremos. Deus falou para o povo através de Moisés os termos: o que vocês precisam guardar são esses mandamentos. E o povo então unissunamente concorda com os termos do testamento e diz: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Naquele instante, a vontade divina convergiu com a vontade e a liberalidade humana. Deus e o homem pactuaram um testamento. E qual era esse testamento? Que eles seriam propriedade peculiar de Deus daquele dia em diante. E para selar, para revestir, para formalizar aquele combinado, Aminadab, o verso 8 nos fala que Moisés pega a metade daquele sangue que não havia sido espargido sobre o altar, e ele esparge sobre o povo. O que é espargir, irmãos? É pingar, é borrifar. Geralmente o sangue no sacrifício era espargido por uma planta chamada isopo, que eles molhavam no sangue e pingavam sobre o altar e sobre aquilo que estava sendo consagrado. Moisés pega o sangue dos bodes que foram sacrificados e espalha sobre a cabeça do povo, e ele diz assim: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Você já imaginou assinar um contrato com Deus? Você já imaginou celebrar um contrato com Deus? Todos nós aqui celebramos contratos. Até quando você compra um pão, você está celebrando um contrato. Um contrato verbal de compra e venda de pão. O padeiro te dá o pão, você dá o dinheiro. Isso é um contrato. Você já celebrou contratos, talvez com algumas pessoas importantes. Talvez você seja empresário, empreendedor, e celebrou contratos de alto valor. Falou: olha, dessa vez eu me superei, eu assinei um contrato de valor altíssimo. O povo de Israel celebrou um contrato, um pacto, uma aliança com Deus. Porém, assim como a dispensação da inocência, assim como a dispensação da consciência, do governo humano e da promessa patriarcal, eles também quebraram o concerto que eles haviam feito com Deus. Mais uma vez, Deus havia provido meio de graça para salvar o seu povo, e mais uma vez o seu povo havia desobedecido o concerto que havia sido celebrado com Deus. Se eu falar uma bobagem aqui, que o pastor nos corrija, os nossos pastores, mas se tem uma das épocas mais mentirosas no ano, é a que nós estamos vivendo. A
A gente promete tudo para Deus. Uma das primeiras, né, pastor Arnaldo? Serei aluno da escola bíblica. Vou ler a Bíblia todos os dias. Vou orar. Não vou perder com o de ensino. Não vou mentir, não vou brigar com a esposa, né, Enoque? Não que ele briga, tá, irmão? Depois vocês perguntam para a irmã Lucimara. A gente promete. A gente promete. A gente promete. A gente se compromete. E nós invariavelmente quebramos a nossa palavra com Deus. Faça uma reflexão dos propósitos que você fez com Deus e quantos deles você já quebrou ao longo da sua vida. Mas sabe uma coisa maravilhosa, irmão Sidney? Que enquanto nós quebramos o nosso propósito com Deus, Deus não quebra o seu propósito conosco. Nós falhamos com Ele, mas Ele não falha conosco. Nós mentimos para Ele, mas Ele não mente para nós. É por isso que está escrito no capítulo 13 do livro do Apocalipse, que Jesus é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Deus sabia que nós sucessivamente erraríamos, Deus sabia que nós sucessivamente quebraríamos o pacto, mas Ele tem dito para nós: eu não vou quebrar o pacto, eu não vou quebrar a aliança, eu não vou cobrar minha palavra, eu não sou filho do homem para que minta. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aí o que acontece? Numa quinta-feira à noite, há 2000 anos atrás, tinha um belemita que tinha crescido em Nazaré, que era conhecido como Galileu. Esse belemita, ele tinha 12 discípulos, 12 apóstolos, e ele senta com esses apóstolos. Primeiro ele serve pão, depois ele serve o cálice. Ele enche o cálice, ele olha para os seus apóstolos e diz assim: vocês estão vendo esse cálice? Esse cálice é o sangue da nova aliança. Esse cálice é o sangue do Novo Testamento. Então vamos entender junto. Ele estava dizendo para eles: lembra a aliança que vocês quebraram lá em Israel? Nós vamos apagar ela, tem uma nova agora. E o sangue que vai selar essa nova aliança é o meu sangue vertido na cruz do Calvário. O nome desse Galileu era Jesus. E ele estava dizendo aos seus apóstolos: esse cálice é o sangue do Novo Testamento, esse cálice é o sangue da nova aliança, esse cálice é o sangue do novo pacto, do novo contrato, do novo compromisso que nós firmaremos na cruz do Calvário. Nós lemos em Hebreus que quando há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Agora olha que coisa maravilhosa. Cristo pendurado no madeiro, prego na mão esquerda, prego na mão direita, coroa de espinho na sua face, apanhou, cuspido, chicoteado. E estava lá os guardas romanos batendo, dilacerando o corpo de Jesus. Na cabeça dos romanos: nós estamos destruindo esse cara, vamos acabar com esse cidadão. O diabo estava com toda a sua fúria investida contra o Filho de Deus na cruz do Calvário. Aí olha que interessante: sangue é sinônimo de vida. Tirar o sangue é sinônimo de tirar a vida de uma pessoa.
E eles estavam lá: nós vamos acabar, nós vamos destruir com ele na cruz do Calvário. Mas enquanto o sangue dele escorria pela sua face, enquanto o sangue dele escorria pelas suas costas dilaceradas pelo chicote dos romanos, enquanto o sangue dele pingava pelos grandes ferimentos na sua mão, a vida não estava indo embora, a vida estava nascendo para mim e para você. Cada gota de Cristo naquele chão, naquele madeiro, era a nova aliança sendo celebrada, um novo pacto, um novo testamento, um novo acordo entre Deus e a humanidade. O que para eles era morte, para nós era vida. O que para eles era destruição, para nós era recomeço. O que para eles era o mal, para nós era a vitória do bem. E o bem venceu na cruz do Calvário. Ele triunfou sobre a morte. Ele celebrou um novo testamento. E nós estamos aqui, debaixo desse testamento, debaixo dessa nova aliança, debaixo desse novo concerto. Deus, Ele é especialista em inverter a lógica. O instrumento de morte virou símbolo da vida. Nós estamos hoje aqui e nós vamos celebrar a nova aliança com Cristo Jesus. Nós temos vários irmãos aqui que são empresários, assinam contratos diariamente. Eu já assinei contratos, já assessorei em grandes contratos, mas eu nunca participei de um contrato tão grande como o dia que eu reconheci o Senhor Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Quando eu reconheço a Cristo como Salvador da minha vida, eu estou dizendo assim: Jesus, aquele contrato que foi pactuado, foi celebrado, foi formalizado na cruz do Calvário, eu estou aderindo a Ele, eu também faço parte. Aí Deus fala: você quer fazer parte? Eu quero. Então receba o meu Espírito como penhor da nova aliança. Ei, você é salvo? Cadê os salvos? Onde estão aqueles que são salvos em Cristo Jesus? Se você é salvo, eu quero te contar um segredo. Você já assinou um pacto, um testamento com Cristo Jesus. Você já celebrou um contrato com Deus. E a sua vida está revestida pelo sangue da nova aliança. Estamos cobertos pelo sangue da nova aliança. Estamos protegidos pelo sangue da nova aliança. Sabia dessa, irmã? A senhora já assinou um contrato com Deus. Eu ouso dizer que na sua vida você nunca celebrará nenhum pacto, nenhuma aliança tão importante como essa. E Deus é tão bom que nós lemos aqui os Hebreus. Eu estou já indo para o final, meus irmãos. A lógica do escritor aos Hebreus aqui no capítulo 9 era o seguinte: olha, se o sangue de bode e as novilhas purificavam o homem do pecado, imagina o sangue de Jesus. Ele fala mais. Quer trocar? E ele fala mais. As novilhas, os bodes, toda vez que alguém pecava, precisava ir lá e fazer, matar, degolar, espargir. Na antiga aliança. E na nova aliança, o sacrifício foi feito uma vez e nunca mais precisará ser refeito, porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele é perfeito. Olha que interessante,
Ele cobriu os que haviam morrido antes dele, Ele cobriu aqueles que eram contemporâneos dele, Ele cobriu aqueles que viriam após ele, como eu e você. O sacrifício é perfeito, é acabado, é único. Aí o apóstolo Pedro, ele fala, ele chama, ele escreve. Vocês vão se lembrar que lá no capítulo de número 19, Deus fala a Moisés: olha, vocês vão ser um reino sacerdotal, né? Olha que lindo. O reino sacerdotal era um reino que ia ter acesso a Deus. Aí Pedro fala assim: igreja, vocês que estão debaixo da nova aliança. Lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, ele fala assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Você tem acesso a Deus, aleluia. A nação santa, o povo adquirido. Você pode glorificar a Deus. Aí Paulo, inspirado por Deus, que ele fala lá no verso 23, porque eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei. Ele vai falando, ele fala do pão, e quando ele fala do cálice, cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que essa aliança, ela tem um outro benefício, e eu quero terminar falando dele aqui para a gente encerrar. Ela tem uma cláusula. Quando você estiver bebendo o seu cálice hoje, participando do pão e bebendo o seu cálice, você está fazendo 3 coisas. O pastor já ensinou isso várias vezes para nós. Nós estamos lembrando do sacrifício de Cristo, olhar para o passado. Nós estamos examinando a si mesmo, olhar para o presente. E nós estamos dizendo para Jesus: eu estou esperando a promessa, um olhar para o futuro. Jesus cumpriu quase que tudo do contrato, mas ele deixou uma última cláusula lá que ele ainda não cumpriu. Que é que Paulo refere-se aqui: até que ele venha. A última obrigaçãozinha lá de Jesus, lá no final do contrato, é essa: eu voltarei para vós. Eu voltarei para vós. No Evangelho de João ele fala lá no capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou vos preparar lugar. E se eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Hoje, quando você estiver celebrando a Santa Ceia do Senhor com seu irmão, com a sua irmã, com a sua igreja, com a comunidade que você faz parte, você vai estar dizendo assim: Jesus, eu estou cumprindo a minha parte, e eu estou aguardando o Senhor finalizar a sua, que é buscar a sua igreja. Aí você lembra dos privilégios que Adão e Eva tinham? Nós também o teremos.
encerrar essa minha fala dizendo para você: existe uma aliança de Deus com você e com a sua igreja. Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você. Você faz parte, você é a igreja de Jesus. E hoje nós vamos estar celebrando essa aliança, nós vamos estar celebrando este pacto com Deus. Não tem ação judicial, não tem declaração de nulidade, não tem nada que possa desfazer essa aliança a não ser você mesmo. Deus não vai desfazer o contrato. O diabo não tem poder para desfazer esta aliança. As hostes satânicas e as miríades demoníacas não têm poder para desfazer essa aliança. Todo o inferno reunido não tem poder para desfazer esta aliança, porque essa aliança foi celebrada com o sangue de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 8 do livro de Romanos, fala: nem a morte, nem a vida, nem nada nos separará do amor de Deus. Glorifique ao Senhor por esta aliança. Glorifique ao Senhor por esta aliança. O Deus de alianças está aqui nesta casa.